dia, pessoal. Hoje demos entrevista à Rádio RCC FM de Santana do Livramento, o qual comunicamos a público uma situação que a gente vem passando há anos aqui no Terminal Aduaneiro, o qual solicitamos uma ação da Prefeitura do Livramento com a questão do estacionamento dos caminhões aqui no Porto Seco. Infelizmente, nosso pedido, realizamos inúmeras reuniões com a Prefeitura, com praticamente todos os secretários da administração pública, e até o momento não fomos atendidos. O pessoal aqui que trabalha aqui no Terminal Aduaneiro está em situação precária, em função que os caminhões não têm nenhum local de parada, ficam ao longo da rodovia, sofrendo com situações de falta de segurança, situação de não ter um local para tomar um banho. Tudo porque esse projeto hoje, enquanto se engavetado junto à Prefeitura Municipal do Livramento, as autoridades parece que não têm interesse em atender o nosso setor. Isso é desde o começo desse governo, né, governo atual da nossa prefeita. E infelizmente a gente tem que recorrer a esse tipo de situação, porque não cabe mais a gente esperar, né, que eles tomem alguma atitude. Aqui em Santana do Livramento, infelizmente, é um terminal, um local, uma região, sempre foi abandonada pelo município. Então, vamos dar prosseguimento à entrevista aí completa para vocês entenderem nossa situação. Ei, Ângelo, a ver se tu fala com alguma prefeitura aí, ó. Aqui para manobrar, carreta, aqui, prancha, aqui não tá fácil aqui, né? Olha o trabalhão aqui, ó, os buracão que abriu aqui, as carreteiras. Esse aí. Tá impossível isso aqui, né? As ruas estão, olha, lamentáveis. Dei uma boa volta por aqui. Andei, a rua onde eu estou aqui para falar com o Ângelo é a rua Periferrer, né, Ângelo? Lido Mazini. E Lido Mazini, olha, e aquela de cima, como é o nome? Lido Mazini é de cima? A de cima, Lido Mazini, essa é uma rua que fica bem na divisa. Tá? No outro lado, se for para a rua, é Uruguai. E mais uma vez a gente se depara com aquela situação, lá do uruguaio, asfaltado, todo mundo conhece a situação. Lado brasileiro, infelizmente, sem asfalto, terra e rua de terra, onde passa caminhão pesado, a gente sabe, que se não houver um cuidado, fica, olha, não vou dar muito tempo, vai ficar intrafegável, porque nós passamos ali por verdadeiras crateras, onde um carro, assim como o que nós andamos, o Onix, cabe dentro, não é, Ângelo? Qual é a situação real que vocês enfrentam aqui na região em relação às ruas? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio RCC. A situação ela já vem ao longo dos anos, né? Aqui o Porto Seco uma questão estrutural faz tempo, tá? Deve ser mais de 4 mandatos aí. Mas, no primeiro ano de mandato da nossa prefeita Ana Tarroco, nós fizemos uma solicitação e apresentamos um projeto de estruturação da área, né, o qual conta nesse projeto um estacionamento internacional. Porque justamente aquela área ali dali do Mazini é uma área que já foi destinada para estacionamento há muitos anos, né? E hoje ela continua sendo uma área para estacionamento. É um local onde que os caminhoneiros, quando chegam de viagem, tanto do Brasil quanto do Uruguai, eles pernoitam ali naquele local, que é o único local que existe próximo à aduana, né? E aguardam o dia de atividade de funcionamento da aduana e dos órgãos intervenientes para poderem apresentarem a documentação, se apresentar a fiscalização para poder liberar as suas cargas, né? Então vem muita gente de fora, vem caminhão de várias empresas que estacionam ali, motoristas que pernoitam ali naquele local
E com esse problema, que a gente vê que é um problema já estrutural de anos, a gente encaminhou um projeto na Prefeitura Municipal de Livramento. O projeto ele foi encaminhado em fevereiro de 2021 e até o momento o projeto encontra-se engavetado. Tá? Já tive mais de 10 reuniões com a prefeita, com o secretário de obras, com o secretário de planejamento. Este último requerimento que entreguei, né, entreguei ao secretário de administração, tá? E encaminhamos esse último documento para ele, para que ele tome as providências dentro do funcionamento da própria prefeitura. Isso aqui está datado de 8 de janeiro. Exatamente. Obtiveram a resposta? Até o momento não tivemos resposta alguma. Nem do dia 20 de janeiro de 2021, a gente entrou com um projeto de estruturação. Deixa eu só entender, Ângelo. Primeiro foi quando? 2021? 2021, no primeiro ano de mandato da nossa atual prefeita. Tá, e a pergunta eu faço novamente, agora só mudando a data. 2021, vocês obtiveram resposta? Nós encaminhamos o projeto, realizamos inúmeras reuniões, tá? E foram mais de 10 reuniões junto à prefeitura, mas efetivamente a gente não recebeu o retorno esperado com relação à estruturação do estacionamento. O estacionamento, o nosso projeto que nós encaminhamos, são para 60 boxes para caminhões ali, tá? A pavimentação daquele local e também desta rua da Peri Ferrer, porque hoje essa rua e o estacionamento estão sendo usados, por exemplo, para ter acesso ao Porto Seco. Porque o caminhão, quando fica parado, aqui temos algumas imagens aqui, quando fica parado ao longo da rodovia, existe uma ação da Polícia Rodoviária Federal que penaliza esses veículos parados ao longo da rodovia. Tá? Não pode, né? Não pode estacionar no acostamento. Né? Exatamente, eles pegam uma regra geral. Né? Mesmo sendo uma situação atípica, pega-se uma regra geral, o qual os caminhões que estão aguardando para ingressar ao Porto Seco, como você pode ver aqui nas imagens... Vimos agora também. Exatamente. Agora, na parte da manhã, muitos caminhões chegando. Sempre, todo período pela manhã, geralmente na segunda-feira há um acúmulo de veículos, né? E o pessoal, hoje em dia, tem caminhões que estão parando em Rosário do Sul, São Gabriel, né? E atrasam a sua viagem. Também tem a lei do motorista também, né? Que eles têm que ficar 11 horas em descanso interjornada e não tem um local apropriado aqui em Santana do Livramento. Postos de gasolina já estão... são muito pequenos aqui na cidade e também não tem a obrigação de receber todos esses caminhões, né, em seus pátios, que são muito pequenos, né? Então o pessoal para em locais mais estruturados, ao longo da rodovia. Então o que acontece? Esses postos que hoje recebem os caminhões. E aí quando eles se deslocam pela manhã, eles levam mais ou menos de 2 horas para chegar em Livramento e atrasa todo o processo de exportação. Porque o caminhão, necessariamente, ele tem que estar aqui em Santana do Livramento para apresentar a documentação para os despachantes. Aí os despachantes, com a documentação na mão, verificam se está tudo certo, mesmo adiantando a documentação, ele leva uma meia manhã para organizar para o caminhão adentrar o Porto Seco para fazer a liberação da carga. Então isso vem atrapalhando toda a logística de Livramento, né? Sendo um porto importante para o Uruguai, é o terceiro maior porto, né? Porque Chuí é o primeiro e Jaguarão é o segundo e Livramento é o terceiro. E nós temos toda uma estrutura belíssima aqui no Porto Seco, só que o caminhoneiro vai usufruir, porque é paga essa estrutura pelo transportador, ele só vai usufruir quando tiver ok a documentação para entrar dentro do Porto Seco. Antes de entrar, o caminhoneiro fica ao longo da rodovia, às vezes vem com família, não tem local para tomar um banho, não tem um local seguro para pernoitar, né? Falta segurança. Então esse local, o estacionamento, seria a solução para todos esses problemas, né? Como é o nome da rua ali? A rua do estacionamento é Lido Mazzini. Ela é paralela a toda a estrutura da Multilog. E a Peri Ferrer é uma alça de acesso ao Porto Seco.
Porque eles ficando ao longo do estacionamento na Lido Mazini, eles se deslocam pela Periferrer, cortam a BR aqui e adentro ao terminal aduaneiro. Até porque a balança aqui, ela é uma balança que está na diagonal. Então ele precisa entrar pela Periferrer para adentrar ao Porto Seco. Além de tudo isso que foi explicado, fala para nós também da importância, né, de tudo que isso foi explicado, fala para nós também o número aproximado de veículos que chegam aqui semanalmente. Olha, é mensal, né? A movimentação é mensal, mais ou menos de 600, 700 veículos por mês, né? Principalmente quando há uma safra de trigo do Uruguai, né? Quando tem a safra do arroz, está havendo muita exportação para o Livramento, né? Até porque nós temos aqui a 250 quilômetros uma planta da UPM. E essa planta da UPM, houve um estudo técnico aqui no nosso terminal aduaneiro, se teria capacidade para atender a demanda de troncos de madeiras que iriam para essa fábrica para abastecer a parte de papelaria deles, né? Qual é a extensão da Lido Mazini? A Lido Mazini, na área do estacionamento, são mais de 200 metros, né? Esta área seria destinada ao estacionamento. Como tu pode ver aqui, ó, nessa nossa apresentação aqui, ó, a gente já mapeou, e a Peri Ferreira Soares mais ou menos uns 200 metros, vamos colocar, 300 metros a Lido e a Peri uns 200 metros. E a solução seria a pavimentação, né? Porque são veículos pesados, né? Então, toda hora tem essa movimentação, né? E é uma área aqui da região do Porto Seco que é uma área que vem se desenvolvendo bastante, né? Então a gente precisa dessa infraestrutura, os motoristas precisam de um local para pernoitar. Isso existe uma lei federal, né, que permite, inclusive, investimentos nas linhas de fronteira de ambos os lados, né? Então, esse investimento, justamente é isso que está sendo feito lá em cima, lá na João Pessoa, ela se estende até aqui, porque aqui é uma linha de fronteira. E eu acho assim, ó, há um comodismo por parte da administração pública em não estudar de maneira mais adequada, atender o nosso projeto que já encaminhamos à Prefeitura, que está parado há mais de 5 anos, está engavetado, né? É uma situação anímica aqui para o pessoal que está trabalhando aqui. Os escritórios aqui são todos concentrados aqui de despachantes, transportadores, tudo aqui é concentrado aqui no Porto Seco. E essa estrutura é fundamental. Nós estamos aqui há mais de 15 anos aqui no Porto Seco, não houve nenhum investimento de valor aqui, de iluminação pública não tem, falta segurança. Nem na BR ali, que a BR seria de responsabilidade do DENIT, ele também não tem? Não tem iluminação pública. Quando a gente vem para cá, para o Porto Seco, tanto é que inúmeros casos de acidente que tem na BR-158, justamente por falta de iluminação, né? Então, a gente toda hora, a gente recomenda, principalmente os motoristas, quando saem do Porto Seco, que desçam esse acesso ao Porto Seco em baixa velocidade, e tu pode ver, são raríssimos os acidentes que envolvem caminhão, né? Geralmente é carro, é moto, né? Então, e acidentes graves, e a gente sugere que essa rodovia BR-158 seja iluminada, até porque existia um projeto de iluminação desde a PRF até aqui o Porto Seco, né, de iluminação, e não, é um breu total, acidentes acontecem, animais soltos na BR também, e principalmente essa questão tá intrafegável até para caminhões, tá? Outro dia um caminhão foi passar ali, arrancou o para-choque, o outro teve que arrumar a questão das molas do caminhão, porque se desencaixa, quando o buraco é muito grande, e praticamente o local está totalmente intransitável, até para caminhões. Imagina, veículos não tem condição. Esta é a situação que vivem, então, os caminhoneiros, num ponto sensível para a economia do Brasil, não é só de Santana do Livramento, do Brasil, que precisa de ajuste. Obrigado, Ângelo. É um ponto estratégico, né? A gente considera um ponto estratégico, principalmente agora a gente vendo que existe uma demanda por parte do município da questão da mobilidade urbana. Isso faz parte da mobilidade urbana, porque os caminhões que ficam ao longo às vezes o motorista chega, tem que deixar o caminhão em casa, então se desloca o caminhão até o bairro,
né? E se tendo um local apropriado para o cara chegar de viagem, deixar o caminhão dele aqui em segurança, ele não vai com o caminhão para casa. Então, isso aí ajudaria enormemente a todos, até a questão da mobilidade urbana, até a questão do trânsito dos caminhões dentro da cidade, né? Então, isso é uma questão de se pensar. Eu acho que a Prefeitura está demorando muito em agir. Existia um projeto de lei que estava sendo feito pelo vereador Tomás, tá? Sobre a questão do estacionamento, que a gente queria dar uma legalidade nessa questão do estacionamento, né? Porque a gente rotulou ele até como estacionamento internacional. Por quê? Porque caminhões uruguaios e brasileiros vão se utilizar do estacionamento. Questão estratégica para o município, para o desenvolvimento daqui, para a agilidade da liberação das cargas aqui em Livramento, e isso está sendo um entrave para toda a cidade, né? Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado à RCC por atender nosso pedido, da nossa demanda, e acreditamos que com essa declaração haja um pouco mais de interesse por parte da Prefeitura em nos ajudar com este projeto. É o que esperamos. Com vocês aí no estúdio, Yuri e Valdinei Lima. Obrigado, Marcelo. 10